Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Eu sou o Bruce, professor do Juvenis. Caso você não me conheça, estou me apresentando. E já quero te pedir de antemão, separa aí a sua apostila, pega a sua Bíblia, papel, caneta, que nós vamos começar uma aula da escola dominical sobre o caráter cristão. E a gente vai falar sobre o pacificador. Vamos começar? Já que você está aí com a sua Bíblia e com a sua apostila, abre aí Filipenses, capítulo número 4, do 4 ao 7. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, então, escrevendo à igreja em Filipe, a igreja que se encontrava em Decápolis, e uma delas é a cidade de Filipe, ele escreve dizendo, vou ser bem específico com o verso 7, que nós não deveríamos nos preocupar com nada, termos a paz, e assim essa paz guardaria o nosso coração. Então eu quero começar com você perguntando, que paz é essa que o apóstolo Paulo ensina para a igreja? Que paz é essa que Deus nos chama a ter? E lembrando que a gente só consegue de fato ter paz a partir do momento em que nós estamos alegres em Deus. E aí já é aqui uma dica para você. Você só vai compreender melhor essa aula você assistindo a aula sobre a alegria. Então você precisa assistir a aula, não pule nenhuma aula, assista a aula sobre alegria para você entender o que é de fato ser alegre, porque existem duas alegrias, a de Deus e a que o mundo dá. Mas a gente vai tratar aqui sobre ser um pacificador. Então vamos começar. Pega aí a sua apostila que a gente vai ler junto. Pacificador é uma característica, um atributo de quem tem paz. Deus é um Deus de paz. A paz é uma natureza do próprio Deus. E é interessante que essa natureza de Deus, ela é manifestada em Jesus, e Jesus traz essa natureza pacificadora, cheia de paz, para mim e para você. Eu fiz uma busca que eu achei até interessante, no dicionário Aurélio e no dicionário também online, e eu encontrei aqui alguns títulos sobre a paz que eu achei interessante. No Aurélio vai dizer assim, que a paz é restituir a paz, ou tranquilizar, sendo de uma forma mais pessoal, é trazer tranquilidade para você. Esse é um dos significados que o dicionário vai dar para a gente sobre a paz. O dicionário online vai dizer que a paz é aquele que consegue restabelecer laços, paz. Vai dizer também que é quem busca pacificar, apaziguar. Vai dizer também que é pacificar em meio a conflitos. Então, olha quantos atributos e características um pacificador, de acordo com o dicionário, pode ter. Mas a gente quer ver agora quais são as características de um pacificador dentro da Bíblia. E aqui é interessante. Todo mundo procura paz. Todo mundo quer ter paz. Você já deve ter escutado por aí uns dizendo sobre guerras que geraram paz, manifestações ou passeatas. Você vai ver passeatas sobre paz e você também vai ver guerras que vão falar sobre a paz. Mas, na realidade, nenhum dos dois consegue encontrar a verdadeira paz. E eu já vou dizer o porquê. A paz não é uma situação. A paz é uma pessoa. A paz não é uma circunstância. A paz é alguém. E esse alguém é o próprio Jesus. Isaías 9, verso de número 6, vai intitular Jesus como o príncipe da paz. E aí aqui pra gente, a gente já tem uma dica interessante.
O próprio Jesus, ele é a representação da própria paz do reino de Deus para mim e para você. Então não tem como eu e você termos paz sem não entendermos isso primeiro. Não conseguiremos ser pacificadores se a gente não entende que o próprio Jesus é a paz de Deus manifestada para mim e para você. A gente vai ver na nossa apostila aí que essa paz, como eu já até falei, ela é uma característica própria de Deus, faz parte de quem Ele é. Mas interessante que a gente vai ver Romanos 14, 17, a gente vai ver uma demonstração dessa característica de paz. Aqueles, na verdade, uma característica pacificadora aos que já têm essa paz. Por quê? Vai dizer ali que nós devemos seguir a paz com todos, porque sem essa paz nós não poderemos encontrar esse Deus, não teremos contato com Ele. Então, essa característica de paz, ela é para quem recebe o Senhor Jesus e crê nele. Interessante também que o próprio Cristo veio manifestar isso para mim e para você. Interessante é que, por causa dessa manifestação, eu e você podemos agora ter esse caráter pacificador. Mas aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu consigo encontrar, como é que eu consigo ter esse caráter pacificador? O que é essa paz de Deus? Como é que eu posso manter essa paz? Como é que eu posso exercitar essa paz? É o que a gente vai ver a partir de agora dentro da nossa apostila. Como é que a gente pode obter essa paz? E aí aqui é uma dica interessante, não conta isso para ninguém, fica só entre a gente. Para a gente poder ser pacificador, ter essa paz, precisamos primeiro nos render ao próprio Jesus, porque Ele é a própria paz. Sem Jesus, qualquer tentativa de paz é mentirosa, é falha, não é paz. É uma circunstância tranquila, mas não é paz. Lembra que eu falei que já aconteceram guerras em nome da paz, passeatas em nome da paz e alguns outros eventos você pode conhecer também com o título em nome da paz por trás daquilo? Se Jesus não estiver ali, nada disso é paz de verdade. É uma tentativa de melhorar as circunstâncias, mas não é paz. A verdadeira paz só está nele. E aí a gente vê que a paz, ela tem dois lados. É como se, imagina uma moeda. Ela tem dois lados. Ela tem um lado com uma numeração e um lado com um desenho. A paz é parecida com isso. Eu quero fazer essa analogia. Por quê? Nós vamos encontrar a paz interna. E o que é essa paz interna? Você pode acompanhar na sua apostila aí. Essa paz interna, ela é crendo na morte e na ressurreição salvadora de Jesus. Quando você crê, ninguém consegue olhar para você e falar assim, nossa, ele crê de verdade. Mas você consegue saber se você crê ou não na morte e na ressurreição de Jesus. Essa é a primeira parte da paz, é você crer. A outra, ela é externa e ela vai se manifestar, nós vamos mostrar essa paz externa a partir do momento em que a paz interna é verdadeira. Então, se a nossa paz interna não for verdadeira, a gente não consegue demonstrar paz. A gente até pode tentar, a gente mostra algumas outras coisas, a gente às vezes consegue mostrar assim uma certa tranquilidade, a gente consegue mostrar uma espécie de amor, mas na verdade nada disso tem a ver com a paz. Então isso é importante. A paz, ela tem como se fosse dois lados. Um lado é interno, só você sabe, a certeza é sua, ninguém mais além de você e Deus vai ter. E a outra é externa. Quando você tem essa certeza, você consegue demonstrar. Mas aí você está perguntando, como é que eu demonstro paz? Como é que eu posso demonstrar esse caráter pacificador? É interessante que, para a gente poder demonstrar esse caráter pacificador, como eu falei, é crendo em Jesus primeiro para recebê-lo. Depois, é obedecendo o que a própria Bíblia vai nos instruir a fazer. Você já parou para pensar se você tem obedecido aquilo que a Bíblia diz para você fazer? Pensa aí um pouquinho, se você, nessa quarentena, não vou nem estender para esse ano ou para o ano passado, mas só para essa quarentena, esses dias, esses meses que a gente está passando de quarentena, você está conseguindo
obedecer aquilo que a Bíblia tem dito para você, melhor, vou fazer um pouquinho como Jesus fez. Vou ir mais fundo. Você tem lido a Bíblia nessa quarentena? Eu sei que é estranho, mas você pode não estar tendo tanta frequência na leitura como deveria. Como você vai entender o que Deus quer para você exercitar o seu caráter pacificador? Eu acredito que você recebeu essa paz de Cristo, mas como você vai exercitar ela se você não sabe o que Deus quer para você? E a gente só encontra isso lendo a Bíblia. Então isso é importante. Você precisa lê-la, você precisa meditar nela, você precisa se debruçar sobre ela para que as instruções dela fiquem claras para você e você entenda o que Deus quer. E aí o caráter pacificador dele vai se manifestar através da sua vida. Amém? Quando a gente segue, vamos colocar aí, esses passos, essas dicas que a gente está vendo agora, a gente vai alcançar uma coisa chamada reconciliação. Você vai estar reconciliado com Deus. E o que é estar reconciliado com Deus? Reconciliar geralmente tem a ver com quando você briga com alguém. E de fato a gente tinha brigado com Deus. O pecado era uma forma da gente demonstrar que a gente tinha brigado com Ele. Então Deus foi tão misericordioso, a paz dele é tão grande, que Ele manifestou ela em Jesus, enviou Jesus a nós para que Ele pudesse nos reconciliar. Ele deu a paz para todo mundo. E agora, os que creem podem sim manifestar o caráter pacificador. Olha como é que é interessante. Está vendo? De repente você passou essa quarentena inteira e Deus estava preparando, enquanto você lia a Bíblia, ou tinha alguma dificuldade para ler e entender, Deus estava preparando um momento para você ter uma compreensão mais profunda. Você só vai ter paz quando você entender que Deus é paz e que sem Jesus não existe paz nenhuma. Por isso você precisa entregar por completo a sua vida para Ele. Então, se agora nós cremos em Jesus, recebemos Ele, entendemos esse caráter de paz, temos agora essa característica pacificadora, eu posso levar isso para outros. Como é que eu posso levar essa paz? Como é que eu posso pacificar as pessoas ou as coisas, as situações à minha volta? Mais uma vez, somente com Jesus e na Bíblia. Então, olha que interessante. A gente vai falar agora sobre levar essa paz, ter esse caráter pacificador. Como isso acontece? Primeiro, foi o que eu falei, sem Jesus não tem como. Jesus é o centro, Ele sempre vai ser o centro de tudo, sem Ele não tem como. Outra coisa, só vamos conseguir entender que atitudes eu devo tomar, que atitudes eu devo ter a partir do momento em que eu leio a Bíblia. Sem ler a Bíblia eu não vou conseguir. É como se você quisesse montar um carro do zero sem ter um manual de instruções. Você junta uma peça aqui e outra ali, no final você tem um monte de peça grudada uma na outra, mas aquilo não é um carro. É igual com a gente. Para a gente poder manifestar esse caráter pacificador, é só lendo as Escrituras. E isso é importante. Tem aqui alguns capítulos e versículos que eu quero citar, que vão dar para a gente exemplos de atitudes pacificadoras. Eu queria que você anotasse para que você depois pudesse olhar com mais atenção. São eles aí, ó, Provérbios 15, verso de número 1, Mateus 5, 44, verso 44, Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28 e Romanos capítulo 12, versículo de número 20. Esses capítulos e versículos vão trazer para a gente um panorama geralzão de como ter atitudes pacificadoras. Você já parou para pensar se você tem atitude pacificadora ou não? Você já parou para pensar se com aquele seu primo, vizinho, irmão ou mãe, você já liberou uma palavra pacificadora? Há um texto nas Escrituras, se eu não me engano, é o próprio Provérbios, capítulo número 15, ele vai dizer que é a palavra branda que acalma o furor. É uma atitude pacificadora, porque eu posso estar no meio de uma discussão e liberar mais uma palavra ríspida, e aí isso vai fazer o quê? Piorar tudo. Agora, se eu entendo, não, eu sou um pacificador, então as minhas palavras vão pacificar as pessoas. Pode estar aquela confusão, um atrito,
briga, de repente aí a briga de um irmão com a mãe, com o pai, ou do pai com a mãe, ou do primo com a tia, não sei. Mas você tem essa capacidade agora, entendendo o que nós estamos aprendendo hoje aqui, você tem a capacidade agora de liberar palavras que vão pacificar não só as pessoas, mas todo o lugar, todo o ambiente. E essa paz, ela vai primeiro começar a agir dentro de você, para depois ela agir em outras pessoas. Lembra que no comecinho eu falei que eu procurei no dicionário, e uma das características de alguém que é pacificador é tranquilizar tanto a si mesmo quanto outros à sua volta? Eu e você podemos agora pacificar as pessoas, trazer essa paz, mesmo quando está tudo complicado, tudo turbulento. Eu posso falar por experiência própria, eu passei por isso e eu sei que o que a Bíblia diz e o que Jesus faz é muito verdade, ele é muito real, ok? E olha que legal, quando entendemos isso, esse caráter pacificador de Deus, lemos e buscamos na palavra como termos atitudes pacificadoras, a gente agora está pronto para um próximo estágio. E que próximo estágio é esse? A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode ir até eles e levar aquilo que eles não têm, levar o próprio Jesus. E olha que legal, a gente precisa entender que o pacificador, eu e você, nós temos algumas atitudes que nós devemos ter um certo cuidado, tanto para melhor quanto para pior. A gente tem algumas atitudes, você vai encontrar aí na sua apostila, a gente tem algumas atitudes diante de Deus, a gente precisa ter o coração reto diante dele. O que é ter o coração reto? É ser uma pessoa que não sai da presença de Deus, ainda que as coisas à nossa volta estão esquisitas, ainda que de repente você recebeu uma proposta de alguma coisa que você sabe que não é boa, ainda que você tenha até feito alguma coisa que não é bom, mas você não pode sair da presença de Deus, ok? Outra coisa também, você precisa aprender a ser sincero. Ser sincero, é até interessante essa palavra, né? Sincero, ela vem do latim sincera, ou seja, é não ter algo que está entre você e outra pessoa, não ter algo que te cobre, algo que impede que a pessoa veja a verdade. Ser sincero não é ser alguém que chega e expõe todo o problema, não é alguém que vai chegar e vai acabar piorando a situação, não. Ser sincero é ser alguém que chega e fala, poxa, eu não consigo entender isso daqui, ou eu não consigo fazer isso, preciso de ajuda. Isso é ser sincero, é ser sincero diante de Deus, chegar para ele, Deus, eu ainda não tenho uma atitude pacificadora, me ajuda a ter. Isso é ser sincero. Outra atitude que é interessante é ser transparente, é ser claro, é não deixar coisas ocultas, esconder as coisas. Coloque tudo diante de Deus. Ter coragem também. Deus não nos chamou para covardia, mas nos deu o espírito de ousadia e de coragem. Você é corajoso, você tem ousadia, você não precisa ter mais medo de nada. Também é ser generoso, generoso em fazer as coisas para alguém, generoso em se doar, generoso em ajudar alguém, sem querer nada em troca. Isso também é o caráter de alguém pacificador. Mas o que não é um caráter pacificador é ser egoísta, querer tudo para você, ou ser orgulhoso, achar que o que você faz é muito melhor do que qualquer outro, ou até ser arrogante, ou ainda ser dissimulado, ser aquela pessoa que fica pensando em coisas para poder enganar alguém, ou ser enganoso. Olha como é que uma coisa está conectada à outra. Ou ser enganoso, enganar as pessoas, ou manipular as pessoas. Ou então, ser alguém que mente o tempo todo, que nunca diz a verdade, sempre conta uma história para poder enfeitar o pavão, como a gente ouve por aí. Isso não são atitudes de pessoas que encontraram a paz e que agora se tornam pacificadores. Na verdade, essas atitudes impedem que você se torne um pacificador, porque você acaba se tornando uma pessoa mesquinha e fechada em você. E o reino de Deus não sou eu, o reino de Deus somos nós. Amém? Então a gente precisa ter isso bem claro. Você pode estar aí ainda tentando entender, Bruce, então para eu ser pacificador, eu preciso crer em Jesus? Sim, você precisa crer em Jesus.
Não só crer nele, mas crer que ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou por mim e por você, para tirar os nossos pecados. E quando isso acontece, quando nós cremos nisso, recebemos o Espírito de Deus. Quando recebemos o Espírito de Deus, o atributo de paz de Deus entra em nós. E as nossas atitudes agora podem ser pacificadoras. Preste atenção no que eu falei. Podem. Porque você pode ter recebido e entendido tudo isso, mas ainda não ter atitudes pacificadoras. Porque ainda te falta alguma coisa. Você precisa ainda se livrar do orgulho, da arrogância, da dissimulação, da manipulação. Ainda falta alguma coisa. Mas Deus pode hoje transformar a sua vida. E a gente precisa entender que nesse cenário, nesse ambiente de paz de Deus, eu e você somos abençoados. Nós temos o privilégio de receber esse atributo de Deus. Então olha que coisa maravilhosa. Há um texto ainda que eu quero ler com você. Abre aí comigo, Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 9. Vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando eu e você, olha que coisa maravilhosa, quando eu e você entendemos que Jesus fez tudo isso por nós, e entendemos que a nossa vida agora é dele, assim como a dele foi dada a nós, temos essa paz em nós, e agora temos o atributo pacificador. Jesus diz, bem-aventurado, ou em algumas traduções, como na NTLH, vai dizer, felizes são vocês, por serem pacificadores, porque vocês serão chamados de filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você não somos mais chamados de pecadores ou de estrangeiros, não somos mais chamados de estranhos, somos chamados filhos de Deus. Você pode ter escutado por aí alguém dizer que você é evangélico. A Bíblia nunca te chamou de evangélico. Deus nunca disse que você é evangélico. Você é filho de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que com esse estudo, Deus abençoe a sua vida. Você é filho de Deus. Vai e pacifique outras vidas. E que você tenha a paz de Deus no seu coração. Muito obrigado. Deus te abençoe.